Um professor uma vez me perguntou por que eu não fiz física, que é uma área muito melhor e mais interessante que a matemática. Na época eu não sabia o que responder para ele, mas, professor, esse vídeo é uma resposta para você. Eu sei que você não vai assistir esse vídeo de maneira nenhuma, mas mesmo assim, talvez sirva para alguém que já se encontrou na posição de discutir física e matemática. Para começar, se você faz física ou matemática, você deve saber dessa luta épica que existe entre as duas disciplinas. Qual área é melhor, qual é mais interessante, qual que é a mais bonita, física ou matemática. Obviamente que é a matemática, mas eu falo isso só porque eu sou matemático, né? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você as principais diferenças que eu percebi entre as duas disciplinas e eu vou dar os meus 2 dedos de contribuição sobre essa discussão completamente sem nexo sobre física e matemática. Bom, primeiro vamos falar de alguns mitos. O primeiro mito é um mito que os físicos ou os engenheiros dizem para os matemáticos, que é que matemática é uma ferramenta. Não, talvez você use matemática como ferramenta, mas dizer que a matemática é uma ferramenta é um insulto muito grande. Matemática é uma ciência como qualquer outra. E se não existisse a física e nem existisse a química ou a engenharia, pode ter certeza absoluta que a matemática ainda ia existir. Diferentemente de uma chave de fenda que não existiria se não houvesse um parafuso onde você precisa encaixá-la. Então, dizer que matemática é uma ferramenta não faz sentido. Embora você talvez a use como tal, e até aí tudo bem. Mas não diga que matemática é uma ferramenta, tá? Mas também há outro mito, que esse é o mito que os matemáticos dizem para os físicos, né? Que é dizer que física é apenas matemática aplicada. Isso não é verdade. Se física tem que ser alguma coisa aplicada, a física é pelo menos filosofia aplicada. E eu tenho certeza absoluta que a física existiria, mesmo que a gente nunca tivesse aprendido a contar. Porque física é o estudo da natureza, muitas vezes do ponto de vista filosófico. Então, dizer que física se reduz a um subconjunto da matemática também é mentira, não faz muito sentido. Mas por que eu prefiro matemática? Bom, essa seria provavelmente a resposta que eu daria para o meu professor, né? Eu prefiro estudar matemática do que física, porque a física se interessa pelo mundo físico, a física se interessa pela natureza, a física se interessa por tudo que existe debaixo do tecido do universo, até porque fora dele não tem muita coisa, né? Então, os físicos se interessam com os movimentos dos corpos celestes, o movimento das coisas, eletromagnetismo, ondas e física quântica, a macrofísica e coisas assim, que são realmente coisas muito belas, merecem ser estudadas, têm todos os seus méritos. Mas a física ainda é presa à natureza, no sentido de que talvez para um físico não faça muito sentido estudar algo se ele não consegue observar aquele fenômeno na natureza. Enquanto que a matemática, ela é livre. Por exemplo, a física pode se interessar por equações diferenciais de evolução, onde você tem uma derivada no tempo. A matemática, por ser livre, ela não precisa depender do tempo, porque o tempo sempre se move para frente, né? A não ser que você esteja regredindo no tempo. Mas para um matemático, por exemplo, a variável tempo poderia ser um número complexo, porque a gente não depende do tempo no sentido natural dele. Então a matemática ela tem muito mais liberdade. Por ela não precisar se restringir à natureza, a gente pode fazer generalizações extremamente absurdas que para um físico ou um químico pareçam sem nexo. Por que você faria isso? Mas para mim é aí que está a beleza da matemática. É você entrar num exercício filosófico de generalizar um objeto o máximo que você puder e de encontrar ali quais são as propriedades mais básicas que definem aquele objeto. Por exemplo, espaços métricos. Não é uma generalização tão incrível, mas a gente pegou o conceito de distância e se perguntou o que é que realmente torna uma função entre o produto de dois espaços uma distância. E aí a gente construiu a teoria dos espaços métricos. A gente fez a mesma coisa com topologia, a gente se perguntou o que é que torna uma função contínua. E a gente fez a mesma coisa com várias outras disciplinas. E a gente continua fazendo isso com várias outras coisas. A gente pega um objeto e olha para ele e pergunta o que faz esse objeto ser quem ele é. E aí a gente constrói uma classe de todos aqueles objetos que obedecem a essa propriedade
e começa a estudar propriedades a partir daí. Então, a matemática não está interessada com a natureza, mas está interessada em encontrar padrões e muitas vezes dentro da própria matemática. Então, nesse sentido, a matemática ela é livre, porque ela não depende de algo ter uma interpretação natural, ser um fenômeno natural ou aparecer na natureza. Por esse motivo, eu prefiro matemática. Essa abstração, essa generalização, para mim, é mais interessante do que apenas estudar aquilo que eu observo na natureza. Mas isso não é um demérito. Talvez você goste de estudar aquelas coisas que aparecem na natureza. Nesse caso, talvez física seja uma área mais interessante para você. Mas se você se interessa também por coisas que são mais abstratas e às vezes apenas um exercício de filosofia humana, mas que eventualmente com certeza serão aplicadas, que é quase inevitável não serem, né? Talvez você goste mais de matemática. E só para concluir esse ponto, um exemplo disso é os números complexos. Por que você estaria interessado num número cuja raiz quadrada é um número negativo? Afinal de contas, isso desobedece todos os sistemas axiomáticos que existiam até a época. Então, dizer que existe um número i cuja raiz quadrada, cujo o i ao quadrado é igual a -1 é uma generalização matemática que, do ponto de vista físico, não faz sentido nenhum. Mas, números complexos hoje, basicamente, é toda a dinâmica dos fluidos. Dinâmica dos fluidos, o voo de um avião não existe, o voo do avião existe, mas a interpretação de como o fluido, que é o ar, corre pelas asas do avião, depende sumariamente de números complexos. Então, a matemática faz sim esses exercícios filosóficos, mas, eventualmente, as coisas se tornam aplicadas. E a discussão entre física e matemática, sinceramente, é ridícula. E ela só existe no nível básico, talvez até ali no nível da graduação. Se você está conversando com uma pessoa mais madura, essa discussão sobre qual disciplina é mais bela e mais importante não existe. Mas, se serve de consolo, essa discussão pelo menos ajuda você a perceber do que mais você gosta. E foi nessas discussões que eu descobri o porquê que a matemática me chamava mais atenção do que a física. Então, manda mensagem para aquele seu amigo que é físico, se você é matemático, ou se você é físico, manda mensagem para o seu amigo matemático, começa a discussão com ele e descobre se você realmente escolheu o curso certo para você. E se você ainda não se convenceu de que matemática é uma ciência completamente independente, talvez você precise assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado, onde eu te conto como é a pesquisa na matemática. É isso.